Nunca fui uma pessoa popular no nosso grupo político. Estranhamente, eu dei um pico de audiência, foi recorde de audiência. Fui recorde no ano de audiência da Globo News na minha sabatina. Fui no SBT, no canal do SBT, depois que fez a transmissão. Não digo que foi recorde, mas a audiência aumentou quando eu fui dar minha entrevista. Quando eu tenho participações em podcasts, entrevistas, as audiências vêm subindo. E sempre com o slogan das pessoas, o futuro é glorioso. Não é eu odeio o Lula, eu não sou o PT. Porque se você se afirma na negação, nada você é. Nós não podemos nos afirmar na negação. E aqui vai um pequeno parênteses com uma parabenização ao trabalho de vocês. Porque quando você cria ideias e você difunde ideias e você cria a plataforma, você se afirma na afirmação. Quem se afirma na negação é um fracasso. E aí a gente tem que entender que o bloco político, que em grande medida a gente faz parte, que se autodenominava antipetismo, essa é a real, dos tucanos até agora, ele já errou porque é um erro de nascença. Você se definir como negação ao PT, você está afirmando o PT. O PT se tornou o motor da política brasileira desde os anos 80. Eles são o motor da política brasileira desde os anos 80. E como eles surgiram? Com um grupo de jovens que tinham uma imaginação de um futuro muito diferente, errado, mas muito diferente, que mobilizou uma massa de pessoas ao redor de um partido, ao redor de ideias. Nós basicamente fizemos uma reengenharia, né, uma engenharia reversa dessa lógica, que é uma lógica que pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, pode ser usada para boas ideias e para ideias ruins. Mas o que está surgindo agora, como meta nossa, nós temos que ter candidaturas de afirmação. Então eu vou falar de todas as ideias nossas de maneira afirmativa. Eu não vou falar com vergonha da reforma fiscal que a gente precisa fazer. Ai, que medo, eu vou precisar fazer uma nova reforma da Previdência. Não, olha, graças a Deus precisamos fazer uma nova reforma da Previdência. Graças a Deus vamos desvincular o orçamento da saúde e educação da Receita. Graças a Deus nós vamos fazer as desindexações, porque assim a gente vai adequar o Brasil às melhores práticas internacionais e vamos fazer o nosso orçamento parar de impactar a nossa taxa de juros e o Brasil vai poder crescer com isso. E o dinheiro das pessoas vai valer. Então eu vou adotar sempre a política da afirmação e o nosso grupo vai fazer isso. E o que eu trago aqui como boa nova, que eu odeio, uma coisa que eu não gosto é ficar pregando, olha, estou fazendo algo certo, quero ensinar, não quero ensinar nada a vocês já estão fazendo um trabalho muito bom. A boa notícia que eu trago é que está acontecendo, está surgindo algo que é afirmativo, que é positivo, que vê o Brasil cheio de potencial e que não desiste mais do Brasil. E que está encarando todos esses problemas que eu levantei aqui de uma maneira muito ambiciosa. Um tema que foi, nós colocamos no debate público, o tema da destruição do crime organizado e da desfavelização. Por que eu coloco isso? Lógico que já falavam sobre crime organizado antes da gente, natural, já tem bancada, tem tudo. Quando nós começamos a tratar de guerra contra o crime organizado, direito penal do inimigo, e recuperação de territórios, é só checar quando que as pessoas falavam de recuperação de territórios, que não existia no debate político sobre segurança, e quando começou a entrar, nós começamos a divulgar desfavelização. Porque um país sem nenhuma ambição aceita que pessoas vivam naquelas condições e aceitam que a paisagem urbana sua seja feia, seja horrível. A paisagem urbana brasileira, sejamos honestos, é horrível. São Paulo é uma cidade horrorosa. O Rio de Janeiro, a despeito das belezas naturais, é uma cidade muito feia. As nossas capitais são todas muito, muito feias. Cidade favelizada não é legal, não é bacana. A gente ousou falar, e se a gente resolver o problema da favelização? Para resolver você vai precisar de dinheiro para investimento. Para sobrar recurso para investimento, aumentar o orçamento discricionário. Para aumentar o orçamento discricionário, precisa cortar a despesa. Você começa a colocar suas ideias dentro de um todo coerente. E você começa a explicar para as pessoas que uma ideia ou uma solução é amarrada na outra. Ao trazer desfavelização, problemas de pacto federativo, destruição do crime organizado, reformas fiscais, reformas de competitividade, fazer as pessoas imaginarem, poxa, terras raras, qual a oportunidade que isso nos traz? Reindustrializar o Brasil sem falar em campeões nacionais, sem ficar igual aquele Geraldo Alckmin, parece um pato manco lá, não, vamos reindustrializar. Aí foi lá e defendeu o fim da escala 6x1. Ele não tem a menor ideia do que ele está falando, acho que reindustrializar vai ficar dar um crédito aí para um setor específico e vai que surge algo dali. Então, falar em reindustrializar, aumento da complexidade da atividade econômica em regiões como o Nordeste, que é uma região que padece disso e que é explorada politicamente por uma classe política altamente parasitária. Como resolver o problema dessas ONGs malditas que sabotam a atividade produtiva no Brasil, ONGs estrangeiras que vêm aqui para destruir a agricultura e o investimento em infraestrutura no Brasil. Temas que estavam, eu não falei nem que estavam interditados, que eles estavam esquecidos, porque aquilo, e aí vamos retornar para 2016 que você colocou, porque as pessoas que foram legatárias daquela luta contra a corrupção e do trazer novas ideias que houve, boa parte dos institutos que começaram a trazer ideias mais à direita, mais liberais, começaram um pouco antes de 15, 16, mas floresceram naquele período, isso tudo terminou com, sejamos honestos, vamos ser polêmicos, Nicolas Ferreira, olha aí Erika Hilton, mas não sabendo o que é política fiscal, ele achou que política fiscal é colocar fiscais, fiscalizando as coisas. Isso é a direita que sobrou. A direita que sobrou, meus amigos, que está lá no parlamento nominalmente como direita, vota pelo fim da escala 6x1 com a esquerda. Essa é a direita que sobrou. A direita que sobrou no Brasil é muito ruim. É espetáculo. Lançaram a direita, né, supostamente pró-mercado, lançou seus candidatos agora, todos ouvindo funk, danças das mais diversas. Nenhum projeto sério na agenda que interessa para os senhores aqui. Nada. Salva a minha pré-candidatura, que agora é candidatura. Salva algumas falas do Romeu Zema. Salva algumas falas do Caiado. O outro candidato que está lá em segundo nas eleições prometeu fazer uma reforma, um ajuste fiscal baseado nas receitas extraordinárias. Não, a gente vai pegar uns royalties aqui, vamos... Como é que é? Como é que é? Não vai falar do que precisa ser feito? Uma grande discussão que eu tinha com o Hélio Beltrão, logo quando a gente começou a MBL, era nós temos que parar de ter vergonha de falar do que precisa ser feito. E aí agora vivemos uma direita que tem vergonha de falar do que precisa ser feito, que acha que perde voto, mas não é nem voto, acha que perde likes em rede social. A direita se tornou um bando de influenciador.
Bando de influenciadores de rede social. E eles serão eleitos aos montes. Aos montes agora, né, para esse Congresso Nacional. Todos vão ficar denunciando a hipocrisia da esquerda, os banheiros trans. Vão lá, vão fazer o que precisa ser feito, vão arrumar grandes brigas lá na Universidade Federal de qualquer estado do Brasil. Olha só, o comunista. E falo isso sendo parte de um grupo que já fez isso. Que já teve lideranças que cresceram fazendo isso. Não funciona. Não funciona. O que está funcionando pra gente nessa candidatura, eu não sei onde minha candidatura vai terminar. Estou trabalhando para vencer as eleições, estou tendo engajamento de candidato que tem chance de vencer a eleição. Estou trabalhando e vou até o fim nisso. Eu não sei qual será o resultado. Mas o marco de uma geração já está dada. Há uma geração que acredita que é possível tornar o Brasil uma das 5 nações mais importantes do mundo nos próximos 30 anos. Que já entendeu a necessidade de fazer todas essas reformas. Que está disposta a fazer mudanças na sua forma de agir e pensar, entendendo que não dá para viver o Brasil que ele está vivendo. E isso está acontecendo. Isso já é captado por inúmeras pesquisas. Então, este algo novo que vem negar esse sentimento de derrota e de desistência que a gente está vendo em todos os lugares, é um sentimento que eu não queria que ficasse restrito apenas ao projeto nosso, à minha candidatura, volto a falar, nem sei porque gostam de mim. É algo que precisa contagiar os setores produtivos do Brasil. Todos. Porque a gente não pode mais entrar em batalha para perder. Eu acho uma vergonha o voto dos parlamentares que eram supostamente, não só pró-mercado ou antipetistas, na votação do fim da escala 6x1. Vamos falar da Frente Parlamentar da Agricultura. Disseram sempre, nunca perdemos uma votação. Votaram todos, salvo um ou outro, a favor de um projeto do governo que sabota o próprio setor. Aí eu viajei pelo Brasil, conversa com o agricultor, conversa com a gente do comércio, todo mundo morrendo de medo do que pode acontecer. Nós não podemos ser isso. E os setores não podem ser assim. Visitei alguns setores, visitei o pessoal do varejo em algumas reuniões, e a preocupação maior era a taxação ali dos produtos chineses que vinham. Eu falei, tudo bem, entendo. Uma política setorial todo mundo tem. E acho que a gente tem que sentar para conversar sobre todos. Dito isso, como estava o setor de vocês nas outras discussões importantes? Nas discussões que são amplas, que são transsetoriais. A gente não se une nos grandes temas. Se a gente se une pelas reformas, uma reforma fiscal que diminui o impacto da dívida no orçamento, diminui a relação dívida-PIB, que faz com que aumente o espaço do orçamento discricionário, que o Estado possa investir mais, isso tem efeito sobre juros, tem efeito sobre dívida, tem efeito sobre crescimento econômico. Isso são reformas que interessam a todos. Por que nós não estamos unidos em reformas como essa? Uma nova reforma trabalhista que vai precisar ser feita. Por que nós não estamos unidos falando desse tema? Por que as candidaturas presidenciais não estão falando desse tema? Por que está todo mundo quieto sobre isso? Por que a eleição está sendo sobre o Lula dizendo que ele não é um Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro dizendo que ele não é um Lula? Por que nós estamos indo para a eleição mais despolitizada da história quando nós estamos nos piores momentos da nossa história? Numa encruzilhada histórica em que o mundo está indo para a inteligência artificial, em que as principais nações querem as terras raras nossas, que nós estamos perdidos geopoliticamente, que as empresas nossas estão tendo um recorde de recuperação judicial e estão fechando, que boa parte do nosso território é tomado por facções e crime organizado, que nós perdemos relevância internacional, que a complexidade dos nossos setores industriais vem desaparecendo, que só o agro em certas regiões está sobrevivendo e tendo algum tipo de pujança e ganho de produtividade, que os nossos melhores jovens estão indo para fora do Brasil estudar. Que isso? A gente tem uma encruzilhada histórica e a resposta é o funk do Bolsonaro e a Janja cantando louvor evangélico para fingir que gosta de crente? É assustador. É assustador. Então, vejam, eu não sei e espero de verdade despertar, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu espero de verdade despertar todo o restante do Brasil que está morto, que está apático. Para mim é muito bom que as candidaturas do Lula e do Flávio estejam apáticas, e para mim, como eu tive a honra de visitar do norte a sul do Brasil, do centro-oeste ao interior de São Paulo, eu pude ver os eleitores que supostamente eram mais leais ao lulismo, não tem nenhuma energia para defender o Lula. E os eleitores mais leais ao bolsonarismo estão loucos para capitular. Só que quem está em posição de poder agora tem que tomar a decisão certa. E a decisão certa é botar a cara naquilo que é certo. E aquilo que é certo, óbvio que eu vou puxar a sardinha para mim. Mas se vocês acham que aquilo que é certo é o Zema, o Caiado, tomem lado. Tomem lado. Eu naturalmente considero ser de longe a melhor alternativa, a mais ambiciosa, a mais energética, mas o que eu estou falando é um chamado, é um despertar para, pelo amor de Deus, a gente vai se deixar guiar por essa dupla de idiotas completos. Que, vamos ser sinceros, que combinaram essa eleição lá nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que o Tarcísio foi retirado num combinado que houve junto com o Trump, junto com a família Bolsonaro, junto com o Joesley Batista. Todo mundo sabe que isso deu origem à candidatura do Flávio Bolsonaro. E aí esse combinado se torna um vaticínio, se torna uma decisão que nós somos obrigados a aceitar como um boi indo para bate. Ah, vou aceitar aqui, ó. Ninguém em sã consciência fala que vai votar no Flávio Bolsonaro para derrotar o PT. Ninguém acha que o Flávio Bolsonaro vai ter energia para tocar em uma reforma. Sejamos sinceros. E todo mundo sabe o desastre que será o novo governo do PT. É um desastre, com 4 ministros supremos sendo colocados lá e com o controle que eles vão exercer no Congresso. Todo mundo sabe que com o Flávio Dino pegando as emendas desse bando de deputado corrupto, envolvido em todos esses escândalos ligados ao orçamento secreto, com um PGR que dessa vez vai ser nomeado pelo Lula, porque ele vai poder trocar o STF, a gente vai ter um controle do Congresso e um controle do STF sendo tocado pelo PT. Ou seja, teremos, de agora em diante, um regime, um processo de venezuelização, uma lenta venezuelização do regime brasileiro. Isso tá para acontecer. A alternativa é basicamente um grupo, não é alternativa nas pesquisas, um grupo ligado à banda podre da política carioca, que tem relações com o Comando Vermelho, Vide Bacelar, TH e companhia. Ou seja, ou a gente desperta, e eu tô tentando ser generoso, despertem, não gosta de mim, despertem pro Caiado, foi um grande governador. Ou a gente desperta, ou estamos lenhado.
Eu vou lutar a guerra para despertar até o fim. Até porque eu tô tendo assim, o privilégio de liderar uma massa de pessoas ao redor do Brasil que tá com uma energia, que tá numa energia completamente oposta a tudo isso. E essas pessoas vão até o fim, essas pessoas não vão desistir. Eles são provavelmente os filhos de muitos dos senhores e senhoras que estão aqui, que estão te pentelhando para assistir vídeos meus, já devem ter feito isso em algum momento, tá? Eles são essa massa de pessoa que se negou a aceitar o atual estado de coisas e que tá produzindo agora uma nova imaginação. Que é isso que eu queria terminar, não quero ficar falando muito, nem sei quanto tempo eu falei. Tá ótimo. É uma nova imaginação. A imaginação de um Brasil potência, de um Brasil que tem infraestrutura, de um Brasil que pode ter grandes marcas internacionais, que é produtor de cultura e soft power, que é um intermediário entre Ocidente e Sul global, que é o que o Brasil precisa ser, e não um sujeito submisso a Estados Unidos ou China. Ou seja, um Brasil potência. E esse é o desafio que eu coloco para os senhores. Ou o Brasil se torna potência, ou o Brasil se torna escravo. Uma nação com o nosso tamanho territorial, uma nação com os nossos recursos energéticos, recursos minerais, ela não tem outra opção. Não tem. Ou a gente é dividido pelas grandes nações do mundo, ou a gente é submetido por elas, ou necessariamente a gente se torna potência. Não existe caminho do meio. Então veja que incrível ambição. Quando a gente olha as grandes nações que se depararam com esse desafio, né, aqueles pequenos povoados de gregos, que a gente chamava de a civilização helênica que havia ali, eles tinham a Pérsia, logo ao lado como uma sombra, pronto para conquistá-los. Só restou para os gregos conquistar a Pérsia. Não havia outra opção. Só restava para eles conquistar a Pérsia. E através do Alexandre, que foi o maior dos homens políticos da história humana, os gregos conquistaram lá. Por quê? Porque a única coisa que restava para eles era vencer, não era nem se defender, era vencer. Então nós como nação, ou nós somos grandes, ou nós temos grandeza, ou nós seremos escravos. Não existe meio termo, e agradeço por me receberem aqui.